Quando pensamos num manual de conduta, o que é que nos vem logo à cabeça? Se calhar um livro de etiqueta, não é? Regras sobre qual garfo usar, como nos comportarmos numa festa. Exatamente. Mas a fonte que temos hoje para a nossa análise, a obra Conduta Espírita, ditada pelo espírito André Luiz, Vira essa ideia do avesso. vira completamente. Não tem nada a ver com convenções sociais, mas com algo muito mais íntimo. Certo. É sobre como alinhar cada pequeno gesto do nosso dia-a-dia com aquilo em que realmente acreditamos. E o prefácio de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capta isso na perfeição. Ah, sim. É uma frase genial. Ele diz que ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. Gosto muito dessa ideia de companheiro. Pois é. Não é um juiz, não é um legislador. Boníssimo. É alguém ao nosso lado a dar um toque, a convidar-nos a pensar. Então, não é um nível de podes e não podes. Não. É mais um espelho. Convida-nos a olhar para as nossas ações e a perguntar: isto reflete o que eu acredito? Exatamente essa a ideia. A nossa missão hoje é, então, fazer essa viagem. Vamos começar na porta de casa, passar pelas ruas, pelo trabalho e terminar no lugar mais central, mais sacro da nossa fé. É um ótimo roteiro. E faz todo o sentido começar pelo lar. Sim. O livro dedica ao capítulo 5 a isso, trata a casa como o nosso primeiro e talvez o mais importante, campo de provas. O campo de provas. Sim. A ideia central é a da coerência. Não adianta ser uma pessoa em público e outra completamente diferente entre quatro paredes. E essa coerência manifesta-se em coisas muito práticas, certo? O livro não fica só na teoria. De maneira nenhuma. As orientações são incrivelmente concretas. Fala-se, por exemplo, em calar todo o impulso de cólera ou violência, o que, convenhamos, Já é um desafio gigante. é um desafio gigantesco para a maioria de nós, mas depois vai a detalhes que nos fazem parar para pensar. Por exemplo, aconselha a dar nomes simples aos filhos. Nomes simples. Sim, para lhes evitar embaraços no futuro. Isso é fascinante. Parece um pormenor tão pequeno, mas o que é que isso nos diz sobre a filosofia da obra? Diz tudo, não é? É um lembrete para focarmos no essencial e não na aparência, logo desde o berço. É exatamente essa a leitura. É um convite à simplicidade e à humildade desde o primeiro ato de nomear um novo ser. Que interessante. Outra recomendação muito forte é a de realizar pelo menos uma vez por semana o chamado culto do Evangelho no lar. Certo. E atenção, não como um ritual, mas como um momento para a família parar, estudar, conversar e orar junta. É visto como uma forma de higienizar espiritualmente o ambiente. A obra também se dirige a membros específicos da família. O primeiro capítulo, por exemplo, fala sobre a mulher, descrevendo-a como a guardiã do Instituto da Família. Sim. É uma linguagem que, claro, soa um bocado datada. Reflete a época em que foi escrita, nos anos 60. Como é que podemos interpretar isto hoje? É fundamental ler com essa perspectiva histórica. A linguagem é da época, sem dúvida, mas o princípio por trás dela, essa é intemporal. E qual? Quando o texto fala em focar em conquistas morais em vez de aparências e fantasias, está a fazer um apelo universal. É a valorização do ser sobre o ter. Entendido. E a visão sobre o casamento é muito profunda. O livro não o vê como um contrato que começa e acaba aqui. É um capítulo numa jornada muito, muito mais longa do espírito. Então, as dificuldades que se enfrentam a dois não são acidentes? Não. São parte de um plano maior de crescimento mútuo. Exatamente. O texto fala em provas regenerativas, ou seja, os desafios não são punições, são oportunidades de aprendizagem e que, de alguma forma, os próprios espíritos envolvidos planearam antes de reencarnar. Uau! E nesse contexto, o livro posiciona-se de forma muito firme contra a ideia do casamento como uma simples ligação sexual e define o aborto como um grave delito, reforçando a ideia de responsabilidade espiritual pelos compromissos que se assumem. E, passando para os jovens, o capítulo 2 parece tentar encontrar um equilíbrio muito delicado entre a energia da idade e a necessidade de alguma ponderação. É um verdadeiro manual para a maturidade. A recomendação principal é moderar as manifestações de excessivo entusiasmo. Moderar, não é anular. Não, claro que não. Não é para anular a alegria. É para canalizar essa energia de forma construtiva. Aconselha-se a consultar corações mais amadurecidos e a focar numa coisa de cada vez. Para não dispersar forças. Exato. E há um ponto muito interessante sobre abster-se do mergulho inconsciente em atividades festivas. Isso é curioso. A obra está a sugerir que o jovem deve evitar a diversão, ou está a falar de algo mais profundo? A segunda opção, sem dúvida.
Não é um manifesto contra a felicidade. É um alerta contra o escapismo. O escapismo. Sim, o mergulho inconsciente é aquele sair de si para não ter de lidar com o que vai cá dentro. O livro propõe o contrário. Uma alegria consciente, presente, que não precisa de excessos para existir. Faz todo o sentido. É um convite para que o jovem não se perca no que o texto chama de egoísmo doméstico, mas que comece desde cedo a construir a sua vida perene da alma. Essa ideia de coerência é muito poderosa. Se o lar é o nosso campo de treino, o espaço público é o jogo a valer, não é? É isso mesmo. Como é que esses princípios se manifestam quando saímos à rua? A premissa é simples e direta. O espírita é cristão em qualquer local. A tua conduta não muda quando fechas a porta de casa. E os exemplos? São do nosso cotidiano mais básico. O capítulo sobre a via pública fala em não atirar lixo para o chão, por exemplo. Que parece óbvio, mas na prática... Na prática, revela muito sobre o nosso sentido de coletividade. O livro liga esse pequeno gesto a uma ideia maior. Colaborar com a higiene pública é uma forma de caridade. Ah, interessante. E continua. Tratar todos com cordialidade, ajudar quem tem dificuldades no trânsito, seja uma criança ou um idoso, e proteger o patrimônio que é de todos. São microações de cidadania. Uma fundamentação espiritual. Exato. E essa cidadania estende-se ao ambiente de trabalho. O capítulo 8 parece ir muito além do simples fazer um bom trabalho. Sim, o foco é o equilíbrio. O livro reconhece que a nossa vida se divide. Família, profissão, os nossos ideais, a sociedade. O desafio é dar a atenção devida a cada uma delas. Sem que uma sufoque as outras. Isso mesmo. No trabalho, a orientação é de compreensão e ajuda mútua com os colegas. Mas há um aviso muito, muito sério. Que é? A proibição absoluta de usar a sua posição no movimento espírita para conseguir vantagens ou favoritismos profissionais. É uma muralha da China entre a fé e os interesses materiais. O teu valor profissional deve vir da tua competência, não das tuas conexões religiosas. Certo. E o texto valoriza qualquer ocupação, por mais humilde que seja, desde que seja útil e digna. Essa separação entre o ideal espiritual e os interesses do mundo fica ainda mais clara num capítulo que hoje em dia é incrivelmente relevante, o que fala dos embates políticos. Sim. A obra traça uma linha muito, muito firme no chão. Uma linha de betão armado. A orientação é para o espírita se distanciar do partidarismo extremado. O texto é explícito, proíbe que a tribuna espírita se transforme num palanque de propaganda política. Uau! A ideia é que a mensagem do Evangelho é universal, não pode ser sequestrada por nenhuma ideologia política passageira. É uma postura de neutralidade institucional muito rigorosa e imagino que na prática seja extremamente difícil de manter. Extremamente. E o livro vai mais longe. Proíbe acordos políticos que usem a doutrina em troca de votos ou prestígio. A sério? Sim, diz para não comerciar com o voto de companheiros de ideal e impede discussões políticas dentro dos centros espíritas. A mensagem é inequívoca, então. A tarefa do espiritismo é a transformação moral do indivíduo. A política humana, com as suas paixões e interesses, deve ficar do lado da fora da porta. É uma posição corajosa. Bem, se já exploramos a conduta em casa e na sociedade, falta-nos a terceira área, o comportamento dentro da própria prática espírita. E aqui, claro, a figura do médium ganha um destaque especial. Sim, o capítulo 4 é todo dedicado ao médium. E o objetivo principal parece ser, basicamente, baixar a bola do médium. Baixar a bola. É isso? A primeira coisa que o livro diz é: esquece essa ideia de que és um escolhido com uma missão de avultada transcendência. Diz que se deve ver como um trabalhador, um humilde portador de tarefas comuns. É um balde de água fria no ego. Isso vai completamente contra a imagem que por vezes cria do médium como alguém especial, quase um super-herói espiritual. Exatamente. A obra tenta demolir essa imagem e insiste muito na disciplina. Pede ao médium que controle as suas manifestações. Como assim? Reprimindo gestos violentos, gritos, contorções, a comunicação espiritual deve ser serena, ordeira, não um espetáculo. E claro, O dinheiro. a questão do dinheiro volta com força total, não retirar proveito material da mediunidade. Nenhum. É taxativo, nenhum proveito. O dom é gratuito, o serviço deve ser gratuito. O capítulo termina com uma lista dos perigos que rodeia o médium. A ambição, a vaidade, a falta de autocrítica. Deve ser uma lista longa? E conclui com uma frase cortante. O medioneiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. É um chamado constante à vigilância. Do médium, vamos para o espaço onde ele atua.
O templo, como o livro lhe chama, ou o centro espírita. O que se espera da conduta nesse ambiente? A palavra de ordem é simplicidade. Simplicidade. O capítulo 11 é muito claro ao desaprovar o uso de quaisquer rituais, imagens, quadros, qualquer objeto que possa ser visto como um apetrecho para ritual. E porquê? A ideia é que a fé deve ser racional, baseada no estudo e no sentimento, não em exterioridades que podem desviar a atenção do que é essencial. E essa simplicidade também se aplica à questão financeira, imagino. Com certeza. O livro proíbe explicitamente que se façam coletas, peditórios ou tómbolas durante as reuniões. E a lógica por trás disso? A lógica é muito clara. O auxílio espiritual recebido é uma bênção, não é um produto. Se pede dinheiro no mesmo local e momento em que se oferece consolo, corre-se o risco de criar uma confusão perigosa. Como se a pessoa estivesse a pagar pelo benefício. Exatamente. A manutenção da casa deve vir de contribuições voluntárias e discretas dos seus membros, não de quem a visita em busca de amparo. Faz todo o sentido. E, para terminar esta secção, há 2 pontos que me parecem muito ligados. A atitude perante o fenómeno mediúnico em si e a conduta para com os espíritos sofredores. Estão ligados. O livro coloca o fenómeno no seu devido lugar. Diz que o fenómeno é um coadjuvante natural da convicção. Um coadjuvante. Ou seja, pode ajudar a despertar a fé, mas não é o objetivo final. O foco principal deve ser sempre o trabalho de evangelização e a transformação moral. O fenómeno é um meio, não um fim. E sobre o trabalho com os espíritos sofredores? Aqui vem uma das recomendações mais surpreendentes da obra. O livro aconselha a abster-se de realizar sessões públicas para assistência a desencarnados em sofrimento. Espera aí. Como? Então o livro recomenda não fazer sessões públicas para ajudar espíritos sofredores? Exatamente. Eu teria pensado o contrário. Isso vai totalmente contra a intuição. Qual é a lógica? A lógica é a da caridade e da dignidade. O livro argumenta que expor o infortúnio, as chagas morais desses espíritos perante uma plateia de curiosos, seria uma falta de caridade. Ah, É como se um hospital decidisse fazer as suas cirurgias e tratamentos de feridas graves num palco, à vista de todos. claro. A abordagem deve ser íntima, reservada, como um atendimento num consultório, com dignidade e carinho, entre a energia e a doçura. É um processo de enfermagem moral que exige ordem e, acima de tudo, respeito profundo pela dor do outro. Uau. Proteger a dignidade de quem já nem sequer tem um corpo físico. É uma ideia em que eu nunca tinha pensado. É muito poderosa. É fortíssima. E para manter essa atmosfera de respeito, o livro também aconselha a suprimir múltiplas manifestações psicofónicas ao mesmo tempo. Atender um espírito de cada vez. É um trabalho sério, não um espetáculo. Precisamente. Ao percorrermos todo este caminho, desde a forma como organizamos a nossa casa até ao modo como lidamos com a política ou a mediunidade, fica muito clara a mensagem central. Sim, A conduta espírita não é um conjunto de regras para usar em ocasiões especiais. não de touro. É um convite para que os princípios do cristianismo se tornem a base de cada decisão em todas as facetas da vida. É exatamente isso. A obra funciona como um guia prático para a autoobservação. Mostra que a espiritualidade não se vive apenas dentro de um templo. Mas na forma como tratamos a nossa família, os nossos colegas, o espaço público. E, fundamentalmente, a nós mesmos. É a proposta da coerência em ação, 24 horas por dia. É transformar a crença em atitude. Isso leva-nos a uma reflexão final. No último capítulo, a obra cita uma máxima de O Evangelho segundo o Espiritismo que parece amarrar todas estas pontas. Uma frase fundamental. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Essa frase é o resumo de tudo. E deixa-nos com uma questão provocadora para pensar. Sim, O que significa para uma filosofia de vida, ou para uma fé, medir os seus seguidores não pela convicção que declaram em voz alta, ou pelos rituais que cumprem, mas pelo esforço contínuo, diário e muitas vezes silencioso e invisível que fazem para se tornarem pessoas melhores? Que tipo de compromisso é que isso exige de cada um? Com isso tudo, explicando o livro Conduta Espírita, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Bye bye.